Fala pessoal, vamos para mais um Aprendendo com Questões. Meu nome é Caio Tanasi e hoje a gente vai dar uma analisada nos critérios de like com uma questão do ENARE de 2024, acesso direto, que fala sobre um paciente do sexo masculino de 73 anos que apresentou desconforto respiratório progressivo na última semana e foi avaliado no pronto-socorro. Ao exame físico, ele tinha uma ausculta pulmonar, um músculo vesicular abolido nos 2/3 inferiores, sendo confirmado derrame pleural moderado na radiografia de tórax. Após ser avaliado por cirurgia torácica, optou-se por uma toracocentese de alívio e diagnóstica. Os exames séricos do paciente eram uma proteína total de 3,8 com DHL de 154. A rotina laboratorial do líquido pleural tinha uma proteína total de 1,7 com um DHL de 60. Observação: a DHL, valores séricos normais de referência, entre 120 e 246. Após análise dos resultados e rotina do líquido pleural do paciente, são aplicados os critérios de Light. Então, vamos dar uma revisada sobre os critérios de Light, porque nas alternativas ele pede para você diferenciar se isso daqui é um transudato, se isso daqui é um exudato e quais são as características dos derrames. Então, começando aqui sobre o transudato, pessoal. Para a gente diferenciar, os critérios de Light eles não foram criados a partir de nada, da cabeça do pessoal, da cabeça dos profissionais. Não, eles seguem uma sequência lógica de raciocínio a partir do desenvolvimento daquele tipo de derrame. E isso vale, pessoal, não só para o derrame pleural, isso vale também, o raciocínio clínico, para todo tipo de edema do corpo, inclusive os edemas que não são para um terceiro espaço, como a pleura. Até um próprio edema articular, um edema de partes moles, tudo isso vai seguir a mesma linha de raciocínio. Por quê? Porque a transudação, pessoal, é um tipo de transbordamento. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem aqui um conteúdo, um continente, na realidade, que está repleto de líquido, e esse líquido ele vai transbordar. Quando esse líquido transborda, pessoal, você não tem, junto com esse líquido, o conteúdo sérico, por exemplo, as proteínas que estão dentro daquele líquido indo junto com esse transbordamento. É como se o conteúdo aqui ficasse topado de líquido e aqui embaixo, ó, ficassem as proteínas do soro. Então, quando esse conteúdo ele transborda essa parte aqui de cima, que é pobre em proteínas. Por que eu quero dizer isso, pessoal? Porque, por exemplo, se você tem um paciente com uma obstrução ao fluxo, como é, por exemplo, na doença hepática crônica, ou quando você tem porque na doença hepática crônica você tem uma obstrução causada pela fibrose periportal ou pela própria cirrose, que vai fazer uma obstrução ao fluxo da veia porta. A veia porta não vai conseguir vencer aquela resistência que está sendo imprimida nela, seja por causa de uma fibrose periportal ou, por exemplo, pela fibrose do próprio fígado, que faz com que o líquido tenha uma dificuldade de penetrar no parênquima hepático e esse líquido acaba sendo represado na circulação esplâncnica e ele acaba transbordando. A mesma coisa funciona na insuficiência cardíaca, porque na insuficiência cardíaca a gente pode não ter uma obstrução ao fluxo, mas a natureza da insuficiência cardíaca ela é de hipervolemia. Por quê? Porque a gente sabe que a resposta fisiológica renal à hipoperfusão, então você tem uma hipoperfusão renal por causa do débito cardíaco que está reduzido, então a insuficiência cardíaca gera uma hipoperfusão renal e a resposta fisiológica à hipoperfusão renal é você captar mais volume, fazer uma vasoconstricção periférica e ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ativar o hormônio antidiurético para poder você recaptar todo aquele líquido ao invés de urinar ele. Então, os pacientes com insuficiência cardíaca, eles são naturalmente hipervolêmicos. Quando você tem essa hipervolemia, você tem um aumento dessa pressão hidrostática e isso acaba transbordando. Esse líquido, quando ele transborda, então, ele vai ser um líquido livre de proteínas, ele vai conter pouquíssimas proteínas. Pensem aqui, ó, é como se essas proteínas estivessem aqui, ó, represadas aqui embaixo e o líquido que está transbordando aqui de cima. Por que isso funciona? Porque esse aumento da pressão hidrostática intravascular, vai fazer com que o líquido vaze, mas a gente não vai perder essa impermeabilidade dos nossos capilares, do endotélio. Então, o seu endotélio, ele preserva a sua impermeabilidade para as moléculas de grande porte. Então, as proteínas são moléculas muito grandes e elas não passam pela barreira do endotélio, a não ser que esse endotélio perca a sua impermeabilidade, ou seja, a não ser que exista um aumento nessa permeabilidade capilar. Beleza? Então, esse é o raciocínio. É o líquido transudativo, seja ele dentro da pleura, seja ele dentro do pericárdio, dentro do peritônio, ou até o edema que você tem de partes moles
por exemplo, um edema de membros inferiores que você tem na insuficiência cardíaca, esses líquidos eles são por transbordamento, são transudativos. Eles não carregam consigo a carga de proteínas e de material intracelular para fora do vaso, ok? Isso é um contraste muito grande com o exudato. Por quê? O líquido exudativo, pessoal, ele é um líquido que surge a partir de uma inflamação. Então, ao invés de você ter um transbordamento dentro desse continente, lembra aqui, ó, tá aqui o material, as proteínas, você vai ter aqui o líquido que não está transbordando, mas você vai ter furinhos saindo desse continente. Esses furinhos fazem com que o líquido saia e saia carregando consigo esse material intracelular e proteico. Então, qual é o racional do exudato? O exudato é um tipo de edema inflamatório. Então, se é um tipo de edema inflamatório, ele pode ser causado por neoplasias. Opa, aqui essa neoplasia ficou feia. Neoplasias, ele pode ser causado por infecções, ele pode ser causado por trauma e ele pode ser causado por doenças autoimunes. Então, a natureza da inflamação é basicamente essa: neoplasias, infecções, trauma ou doenças autoimunes. Por quê? Você vai ter um recrutamento do seu sistema leucocitário, então do sistema imunológico, sejam os neutrófilos ou linfócitos, e eles, quando são recrutados, eles liberam uma quantidade de citocinas, interleucinas, eles liberam fator de necrose tumoral e eles liberam essas citocinas para poder facilitar com que eles mesmos cheguem no local que está afetado por essa neoplasia, infecção ou pelo trauma. Então, por exemplo, você tem um trauma nessa sua região articular aqui, no seu pulso. Esse trauma vai fazer com que você tenha um recrutamento de neutrófilos, o recrutamento de leucócitos, e eles vão agir na inflamação, aumentando a permeabilidade capilar, que é para que você tenha uma penetração de imunoglobulinas, de anticorpos, para se proteger contra os agentes infecciosos e para começar um processo de cicatrização. Então, é muito importante que a gente tenha um aumento da permeabilidade capilar na infecção, porque é isso que vai facilitar o recrutamento do nosso sistema imunológico e vai facilitar com que o nosso sistema imunológico chegue lá para proteger nosso corpo dos potenciais invasores. Só que aí tem um problema, porque quando você aumenta a permeabilidade capilar, você vai começar a vazar. E o que é que você vai começar a vazar? Vai começar a vazar água, então líquido, e você vai começar a vazar proteínas, porque aquela característica endotelial de impermeabilidade para as moléculas grandes vai ser perdida a partir do momento que você está aí aumentando a permeabilidade capilar. Outra coisa que você vai ter na inflamação é morte celular, porque se tem inflamação, significa que você está combatendo alguma coisa. No trauma, a gente tem morte por trauma direto, a gente vai ter morte na autoimunidade porque nosso sistema imunológico está lutando contra nós mesmos. Na infecção, a gente tem trauma, a gente tem morte celular porque a gente está lutando contra bactérias, contra vírus, contra fungos, enfim. E na neoplasia, a própria neoplasia, ela é destrutiva. Então, essa morte celular vai liberar conteúdo intracelular para dentro do soro e também para dentro daquela zona de inflamação. O que é que significa? Significa que a gente vai ser capaz de encontrar conteúdo intracelular dentro de um líquido exudativo. E esse conteúdo intracelular é muito bem quantificado pela desidrogenase lática, porque ela é liberada quando você tem uma apoptose. Quando você tem uma morte celular, ela está em grande quantidade no conteúdo intracelular, e aí quando a célula ela morre, ela libera esse conteúdo intracelular para dentro daquele líquido. É por esse mesmo motivo que a gente vai ter um aumento do DHL nas anemias autoimunes, porque as hemácias, quando morrem, vão liberar esse DHL também no nosso soro. Então, os critérios de Light, eles foram desenvolvidos pensando justamente nisso. A gente vai procurar proteínas dentro daquele derrame e comparar essas proteínas com o nosso líquido sérico. Por que a gente precisa fazer essa relação, essa divisão aqui? Porque simplesmente se eu lembro desse paciente aqui, ó, ele tinha 1,8 de proteínas totais, 1,7, desculpa, de proteínas totais dentro do líquido pleural. É muito diferente se eu tiver 1,7 dentro do líquido pleural e as minhas proteínas séricas são aí de 2 ou de 2,3, por exemplo. Isso significa que uma porção grande das minhas proteínas passou para aquele líquido pleural. Agora, se eu tenho, como nesse paciente aqui, uma proteína total de 3,8, menos da metade dessa proteína, ela passou para dentro daquele líquido que
foi derramado, né? Está no derrame pleural. E é por isso, então, que a gente vai ter essa relação. Se você dividir a proteína do líquido pleural pela proteína do líquido sérico, ela tem que estar baixinha no transudato, ou seja, menor ou igual a meio. Aqui o nosso paciente ele marca para transudato, não é verdade? Porque ele tem 1,7, 1,7 vezes 2, a gente vai fazer essa continha rápida, está 3,4, 3,4 é menos do que a proteína total dele do sangue, que é de 3,8, ou seja, é uma relação menor é menor do que meio, então ele marca para transudato, enquanto que no líquido exudativo a gente vai ter uma proporção grande de proteínas dentro dele, por isso que ele é maior do que meio. Quando a gente vai para a relação do DHL, a gente tem uma proporcionalidade parecida. Aqui o DHL do líquido pleural, ele tem que ser pelo menos menor ou igual a 0,6 o do líquido sérico. Vamos ver aqui o nosso paciente, ele tem aqui um DHL, ó, um DHL dele sérico é de 154, o DHL dele do líquido pleural é de 60. A gente já sabe que ele é menos do que 0,6, por quê? Porque 60 aqui, ó, a gente multiplicar por 2 dá 120, por exemplo. Então, esse líquido pleural está com pouco DHL em relação ao líquido sérico. E aqui a gente vai um critério para aumentar a sensibilidade do critério de Light para achar o exudato. Então, por exemplo, você precisa ter um DHL do líquido pleural pelo menos maior do que maior do que 2/3 do limite superior da referência sérica. Então, aqui ele precisaria ser 2/3 do limite superior, que é de 240. Ele não é mais do que 2/3, mais do que 2/3 de 240 seria aí mais do que pelo menos a metade, né? Que seria de 120. Então, esse paciente ele marcou tudo para o transudato. Para você fechar um critério de Light transudativo, você precisa preencher todos os critérios para transudato. Porque se pelo menos um desses critérios for para exudato, por exemplo, se agora no DHL do líquido pleural fosse maior do que 2/3 do limite superior da referência, a gente marcaria sim no exudato e esse líquido automaticamente passaria a ser um líquido exudativo pelos critérios de Light. Então, para ser exudato, basta apenas um dessas 3 perguntas ser para o líquido exudativo. Então, para ser transudato, você precisa ter todos os critérios dentro aqui da coluna do transudato. Beleza? Por que isso? Porque qualquer coisa que mostre para um exudato significa que você teve um aumento da permeabilidade capilar. Ok? Significa que você teve um caráter inflamatório daquele edema. Aqui, então, fica bem mais fácil a gente responder a pergunta. E eu vou mostrar para vocês que essa resposta ela é óbvia dentro do contexto do paciente. Ele tem 73 anos e ele tem um desconforto respiratório progressivo. Em hora nenhuma aqui na questão ele fala, quando a gente pensa nas razões para líquidos exudativos, a gente não vai pensar em neoplasia, apesar da idade dele, por quê? Porque ele não tem histórico de perda de peso. A gente não vai pensar em infecção porque ele não tem febre, por exemplo. A gente não vai pensar em autoimunidade porque é muito difícil um paciente de 73 anos abrir um quadro de autoimunidade que não seja uma vasculite aí de grandes vasos, uma arterite temporal. Você fazer uma autoimunidade que dá simplesmente derrame pleural e desconforto respiratório é difícil nessa idade. E trauma, ele nega qualquer tipo de trauma. Ele não falou absolutamente de traumas aqui. Então a gente já está pensando que esse líquido não é exudativo porque a gente não está achando uma cara de inflamação na historinha dele. E parece ser o quê? Parece ser realmente uma insuficiência cardíaca. Por quê? Porque é um desconforto respiratório progressivo. A gente sabe que a dispneia progressiva é um dos sinais clínicos de insuficiência cardíaca. Então vamos lá para as alternativas de baixo para cima. Letra E. Um dos critérios de Light é o DHL do líquido pleural, é que o DHL do líquido pleural seja maior do que 1/3 do valor do limite superior sérico. A gente viu aqui que não, né, pessoal? A gente viu que precisa ser de 2/3. Já corta essa. Letra D. Para transudato, é necessário preencher pelo menos 2 dos critérios de Light. Não é verdade, a gente tem que preencher todos os 3. Letra C. Os resultados da análise indicam características de exudato pelos critérios de Light e pneumonia bacteriana é uma das hipóteses diagnósticas. Não é verdade isso. Veja que ele não tem febre, ele não tem tosse, ele não teve uma IVAS prévia, ele não tem queda do estado geral. A gente não vê esses sinais clínicos de uma infecção e a gente viu nos critérios de Light que ele preenche para transudato em todas as linhas. Letra B. A relação entre o DHL do líquido pleural sérico preenche um dos critérios de Light característico de exudato. A gente viu
que não, pessoal, é só fazer a continha. E letra A, a gente tem nossa resposta. Os resultados da análise indicam características de transudato e insuficiência cardíaca poderia ser uma das hipóteses diagnósticas. Isso aqui é absolutamente a verdade, pessoal. É a letra A. Lembrando que dos transudatos pleurais, ou seja, dos derrames pleurais transudativos, a insuficiência cardíaca vai ser responsável por mais de 90% dos casos. Então, muito provavelmente a insuficiência cardíaca, porque ela é a grande causadora de derrame pleural transudativo, beleza? É a principal, mais de 90% dos casos, letra A. Então, vocês já sabem tudo agora de critério de Light, diferenciação entre o transudato e exudato e a fisiopatologia envolvida nesses dois tipos de edema, ok?